Então, hoje nós vamos entrar agora, tá? Ainda no nosso primeiro módulo, mas na aula 8, e como você pode ver pelo início da minha tela, não tem slides. E não tem slides porque a nossa aula 8 é sobre o R. Eu quero apresentar a vocês o programa do R, eu quero apresentar a vocês algumas funções básicas a respeito do R, e o meu objetivo nesta aula é que você tenha alguns dos principais conceitos que são fundamentais para se lidar com a programação do R e fazer aquilo que nós vamos nos fazer ao longo do curso. Lembrando que isso aqui ainda é parte, né, da nossa estrutura básica, tá? Então, antes de mais nada, nós temos que dar uma olhada no nosso visual, tá bom? Nosso visual, quando você abre o RStudio, se você abrir, ele não abrir tão rápido quanto abriu aqui, não se desespere. O meu abre rápido porque o computador ajuda, mas existe uma possibilidade dele demorar um pouquinho. Não se preocupe, ele vai abrir, tá? Ele abre inicialmente com 4 telas. Essa aqui estaria em branco, tudo bem, mas ele abre com 4 telas, com 4 partes na tela. Começando por essa região. Esta região, eu vou fechar esse daqui apenas para mostrar. Ela estaria mais ou menos assim, tá? Seria uma região para que você possa escrever o seu script nesta região que se encontra aqui e deixá-lo salvo para se executá-lo em outras oportunidades. Esta região do RStudio é onde principalmente fica aqui nesta aba de Environment, a região onde ficam os dados e as informações a respeito das variáveis que você estiver executando. Você também tem aqui uma parte do histórico. Aí você vê que eu tenho aqui alguns históricos ainda, tá? Não tem nada demais nos seus históricos. Você vê que todos os comandos que eu andei testando aqui, eles estão curiosamente estabelecidos aqui, tá? Mas eu posso limpar todo o meu histórico de comandos anteriores. Aqui é só para lembrar um comando que você tenha executado, que você esqueceu, não tem ele anotado aqui, você pode procurar aqui. Essas outras etapas aqui vão ser mais importantes se você tiver que fazer uma conexão com um banco de dados ou se você estiver precisando de algum tutorial específico. Nesta parte aqui de baixo, nós temos o console do próprio R. Aqui, ó, tá pequenininho, eu já vou ajudar com vocês com essa letra, mas ele está o diretório padrão, a gente já vai ver onde é que coloca isso. No meu caso, ele inicia-se dentro do diretório Lecture Notes. Então, aqui eu tenho o console do R, aqui eu tenho o próprio console do Linux, e aqui eu tenho os jobs que eventualmente estejam rodando, tá? Não se preocupa com nenhuma mensagem de erro do que esteja aparecendo por aqui, não tem nada que nós temos que nos preocupar com isso. Aqui nesta região, nós temos algumas questões bem mais importantes. Do primeiro ponto, nós temos a ajuda, o help, com algumas informações a respeito do pacote em R, do R em si. Temos informações a respeito do RStudio, manuais, exemplos. Nós também vamos ter a ajuda dos pacotes e comandos que nós temos. Nesta aba aqui, nós temos os pacotes que nós temos instalados no nosso computador, na nossa instalação do R. Se você estiver vendo uma coisa diferente na sua instalação, é porque eu já instalei muitas coisas nesse computador, então tem mais pacotes do que o básico, tá? Então aqui você já vê vários pacotes que eu já usei ao longo do tempo. Nessa aba de plots é onde vão ficar os gráficos que nós faremos ao longo das execuções. Em files, você encontra os meus diretórios, os meus arquivos de computador. Em Viewer, na verdade, eu nunca uso, então deixa para... Nunca usei, nunca precisei. Bom, vou deixar aqui em Helper por enquanto. Uma coisa que eu fiz aqui, eu salvei já, tá? Um diretório dentro do meu estrutura de diretórios do meu computador para armazenar as informações que eu preciso para essa atividade. Tá, mas repara que eu abri aqui, ó, não aparece o diretório do meu trabalho. Primeira coisa que você precisa definir a respeito de começar a trabalhar com R, e que é polido que o faça, é vir dentro de Section e botar aqui, ó, Set Working Directory, Choose Directory. E aí eu escolho o meu local de trabalho. No caso,
está dentro desse diretório aqui, ó, codes, introdução. Escolhido esse diretório, vou clicar em Open, e agora, se você olhar, o diretório está escrito aqui bem pequenininho, tá? Eu vou ver se eu consigo dar uma ampliada aqui, mas se você estiver vendo isso, você talvez possa aumentar um pouco para dar uma olhada, porque não tem como aumentar muito também. Mas aqui, basicamente, é o local do meu diretório de trabalho. Se você clicar aqui, ó, você consegue abrir o diretório, tá? Então, você clica aqui, ó, ele nesta aba de files aqui, ó, ele mostra quais são os arquivos que existem dentro do diretório. Outra coisa é que, quando você fez esse setup aqui, aparece esse comando aqui embaixo, ó. Nós vamos ver que aqui embaixo aparecem alguns comandos que, se você quiser, você pode copiar e guardar. Por quê? Porque no diz respeito ao meu computador, se eu quiser abrir esse arquivo de novo e não quiser me dar ao trabalho de vir em Session, Set Work, Choose Work Directory, Choose Directory no caso, você pode simplesmente executar essa linha. Depois nós vamos ver como. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir as minhas dicas básicas. Eu tenho aqui um arquivo que não está salvo, não me interessa. Eu vou fechá-lo. Não vou salvar nada. Ok. Ups, eu botei salvar, né? Não vou salvar nada significa don't save, não save. Bom, então a primeira coisa mais à frente que nós temos que olhar aqui. Meu arquivo, tá? Primeira coisa que nós temos que olhar é que tudo aquilo que está com o joguinho da velha na frente, a hashtag, significa comentário. Comentário. Outra coisa, cada pessoa precisa fazer o ajuste das configurações do aplicativo que mais te agrada. Eu tenho uma tela gigante aqui, eu tenho, sei lá, 26 polegadas ou mais, tá? Um monitor widescreen de boa qualidade. Eu posso aumentar bastante o meu tamanho de letra, que não está aqui, está no tamanho natural, tamanho que você pega quando abre o arquivo, quando abre o código, tá? Mas o que nós vamos fazer? A primeira coisa é lembrar de olhar as configurações do seu aplicativo. Então, nós temos aqui em Tools, Global Options. Essas são as configurações do aplicativo. Então, aqui, ó, existe, por exemplo, ó, o diretório padrão, tá? Então, você pode vir até aqui, ó, e mudar o diretório padrão. Botar, por exemplo, aqui, ó, em Codes. E todas as vezes que eu iniciar o aplicativo, o RStudio, ele vai começar naquele ponto onde eu estava. Tem vários pequenos detalhes que eu não sugiro que você mexa no primeiro momento, tanto os básicos quanto avançados. O que você pode querer mexer no primeiro momento é questões a respeito de display, tamanho da linha. Eu não recomendo também que você mexa de 80. Existe uma teoria da ergonomia que diz que se você tiver mais de 80 caracteres, você não consegue lidar com uma programação adequada. Por isso que você utiliza 80, né? Por isso que historicamente ele é 80. Mas isso também é uma herança da época que você tinha Fortran, né? Que você tinha basicamente mais ou menos 80 caracteres para escrever. Então, tem várias questões aqui que você vê que tem vários detalhes, né? Ele mostra diagnósticos, sugestões se vai ou não vai completar, se você vai ou não vai salvar alguma coisa, editar. Enfim, isso é tudo muito pessoal. Não sugiro que faça grandes modificações a esse respeito. Mas, em aparência, você pode fazer as modificações que achar melhor, porque, afinal de contas, é você que vai usar. Você pode mudar o tema, por exemplo, botar um... Ops, esse aqui não mudou muito. Mas existe, tá? Não está mostrando aqui, mas as cores mudam quando você escolhe outros temas, tá? O padrão provavelmente é moderno, deixa eu até olhar aqui de novo. Exato, moderno. O zoom, é o zoom que você tem um padrão no seu problema. Você pode, por exemplo, colocar 150, aí você vê, ó, a tela toda aumenta, tá? Eu vou utilizar a tela com o tamanho de zoom
de 125. Por que 125? Porque é o máximo que eu consigo ampliar para dar qualidade no vídeo, sem prejudicar as minhas execuções. Se eu estivesse trabalhando, ao invés de dando aula, eu teria mudado era o tamanho da fonte para 24, para que eu pudesse aproveitar mais as minhas 80 caracteres aqui, sem diminuir o espaço geral da tela, né? Também tem qual é a cor das fontes, a letra que você está utilizando. Para mim está aparecendo Ubuntu Mono, porque eu estou utilizando o Ubuntu. Layout de painel, ele te pergunta quais as telas que você quer ver, padrões, em que regiões. Não sugiro que você mude nisso no primeiro momento. Os pacotes que você vai instalar de fora, até que você aprenda a fazer o seu próprio desenvolvimento, não sugiro que você modifique. R Markdown é uma forma de você fazer R como se fosse um aplicativo via internet. Também não sugiro que você faça modificações nisso. Não sugiro que você mude a gerenciamento de PDFs, até porque nós não vamos fazer PDF nesse exato momento, mas ele tem suporte LaTeX, por exemplo, só para saber. Eu sugiro que você venha até aqui, ó. Aqui você vai ver que tem vários idiomas, né? Eu sugiro que você venha e mude o idioma para o idioma que você fala. Só que quando você pegar o programa aqui original, ele só vai ter 4 idiomas, e todos eles serão em inglês, se eu não me engano. Mas existirá lá uma opção de instalar dicionários. Clica ali, ele vai instalar todos os dicionários que ele tem disponíveis, e são esses que agora aparecem aqui para você. Entre eles está o Brasil de Portugal e Brasil português de Portugal e o português do Brasil. Só que quando você escreve português do Brasil, ele não consegue fazer a checagem da sua escrita, né? Se você está aqui, ó, você consegue fazer, verificar se você escreveu direito ou errado. Eu realmente recomendo que você não use isso e coloque no seu idioma mais fácil, mais prático. Você vai ser mais feliz. Git. Se você não sabe o que é Git, nós podemos, quem sabe, num futuro, criar um cursinho à parte por Git, cursinho de curta duração, tá? Tipo, 30 segundos para explicar o básico do Git, tá? Mas por hora nós não temos acesso, nem vamos usar Git, mas isso é versionamento de software. Publicações. Você, em princípio, poderia publicar as suas informações na internet. Também nós não vamos fazer isso agora. Terminal. Você vai usar o terminal que você tem disponível, se é Windows, se é Linux, se é Macintosh. E acessibilidade, se você precisa, você sabe o que fazer melhor do que eu. Eu nunca tive a necessidade, então eu realmente não saberia te orientar nas escolhas, mas não tem nada aqui que não seja tradicional de todas as seções de acessibilidade de softwares que existem por aí. Então, no bom português, onde nós temos realmente que fazer alguma modificação? Tamanhos de fontes 1 e temas de estúdio, e eventualmente alguma coisa em code in general. Tá? Então são essas 3 aqui, que é aqui realmente onde nós precisamos de fazer alguma coisa, e é claro, fazer uma modificação no spelling, tá? Na parte de linguagem. Então, vamos deixar aqui, já fiz as modificações que eu queria, tá em ok. Próxima coisa que eu preciso fazer, eu fiz primeiro, tá? Agora eu vou acertar aqui, ó, para a tela ficar bonitinha, que é fazer o quê? Checar o diretório de trabalho. Se você estiver no diretório errado de trabalho, né? Então aqui, ó, set work directory, choose directory. O que acontece se você estiver no diretório errado de trabalho? Absolutamente nada no primeiro momento. Entretanto, conforme você for fazendo projetos e você for salvando projetos, se você não separar o seu projeto por diretório, você vai ter sobrescrição de arquivos. Com a mais absoluta certeza, vai acontecer alguma coisa que você não gostaria que acontecesse, e eu sugiro fortemente que já se eduque a criar um diretório por projeto, fosse esse projeto o que for.
O que não significa que você queira criar um projeto. Por exemplo, eu tenho um arquivo aqui que está solto, mas você pode criar um projeto. E aí, ao criar um projeto, você pode criar um sistema de controle de versões, um sistema de diretórios específicos para cada projeto. Por que que eu não uso um projeto? Porque, na maior parte dos casos, eu uso um único arquivo por projeto que eu executo. Eu só uso o projeto quando eu faço programas maiores. Acaba que não se torna necessário criar um projeto para as minhas metas específicas. Eu não vou orientar a criação de um projeto, mas não é nada difícil, nada que você não consiga fazer com muita facilidade, através tanto do tutorial quanto através desse projeto aqui. Não vamos precisar de projetos para este curso. Verifique se não tem variáveis de trabalhos antigos carregados na memória. Repara que aqui, ó, environment is empty. Nós vamos daqui a pouco começar a trabalhar e você vai ver que as variáveis vão ficar armazenadas aqui. E pode ser que quando eu feche o programa e eu abra o programa de novo, as variáveis continuem carregadas ali. E se você esquecer de apagar as variáveis para criar um novo projeto, você pode ter problemas. E também pode ter problemas apagando de outro projeto. Então, a melhor coisa é o seguinte, vai começar um projeto limpo, diretório limpo, variáveis limpas. E assim você não tem dúvidas. E vamos à primeira coisa, depois de aprender a fazer comentários, é fazer um pedido de ajuda. Como é que eu faço um pedido de ajuda? Você coloca um ponto de interrogação antes da palavra-chave que você quer utilizar, ou 2 pontos de interrogação antes da palavra-chave. Qual a diferença? Se eu quero fazer uma busca no help, eu posso vir em help e procurar aqui, ó, find in topic. Ou eu posso botar um ponto de interrogação e colocar o nome daquilo que eu estou procurando e ver se aquilo existe. Repara, ó, não tem documentação para Basic em nenhum pacote específico ou bibliotecas. Você gostaria de tentar 2 pontos de interrogação Basic? Eu quero sim, ó. Como é que eu fiz essa execução? Eu coloquei o cursor, está piscando ali no final, e cliquei aqui em Run, ó. Então ele executa esse comando aqui no console. Então eu vou botar ó, o cursor na próxima linha, onde tem 2 pontos de interrogação e o Basic. E vou clicar aqui em Run. Você pode utilizar Ctrl Enter? Pode. Eu gosto de clicar em Run. Então você vai me ver clicando em Run. Cliquei aqui. Então ele executou no console os 2 pontos de interrogação, o Basic, que basicamente fez uma busca no manual sobre tudo que esse manual do meu computador possui a respeito da palavra-chave Basic. E aí você percebe que ele traz várias informações que você pode ou não querer. Por exemplo, sua instalação nova não terá um guia para o Keras, porque isso é um pacote que eu instalei. Mas possivelmente vai ter alguns desses basics vindo do base. Tem tanta coisa já instalada para mim aqui que não faz muita diferença nesse caso, né? A gente já vê como é que o tempo passa. Quando você escreve Basic, e tudo que aparece nessa tela não é Basic. Tá? Então, eu nem consigo ver o Basic aqui. Tem um Basic legal quando você está numa instalação zero, que aparece logo de cara. Enfim. Se você colocar um comando que exista, eu sei que existe um comando chamado plot. Se eu colocar um ponto de interrogação só, olha o que acontece. E executo, ele vai diretamente para o manual do tópico de como usar o comando plot. Se eu usar... E ele não reclama aqui embaixo, ó, porque ele achou o comando plot e ele te leva diretamente a como usar o programa o comando plot. E aqui você encontra o manual de como usar o plot, inclusive alguns exemplos. Se você coloca 2 pontos de interrogação plot, você faz uma busca
sobre todo mundo que fala de plot. Aí você vê que todos os pacotes que tem alguma coisa de plotagem vai aparecer aqui, e é coisa pra caramba. Não necessariamente isso ajuda, né? Mas pelo menos existe a possibilidade. Você vê a diferença de resultado em usar um ponto de interrogação ou dois. Tudo bem? Bom, eu até vou fechar aqui, ó. Você consegue criar seções no seu arquivo em R. Isso ajuda a deixar as coisas mais organizadas quando o seu projeto ficar grande. Então, eu consigo, por exemplo, eu fiz uma primeira introdução totalmente aberta aqui, e depois eu tenho várias seções aqui, ó. Como eu faço uma seção? Vamos abrir a primeira seção. Minha primeira seção tem aqui do ladinho uma setinha, eu vou clicar aqui. Uma seção é atribuída pela existência de um comentário. Então, é um comentário que depois que você escreve uma certa frase, você coloca pelo menos 4 tracinhos. Isso permite que você faça isso. Se você tiver 5 tracinhos, não faz nenhuma diferença. Se você tiver 3, ó, eu vou tirar um, você fixa aqui no 19, ó, você vai ver que aquele negocinho ele vai sair, ó. Saiu. Eu não tenho mais como fechar. Então, você tem um comentário, um símbolo de comentário, né, uma hashtag aqui, e você depois tem 4 tracinhos depois da atribuição. Outra forma de você introduzir uma seção é vindo em Edit, Code, Insert Section, Ctrl Shift R. E aí, ó, ele pergunta qual é o label dessa seção. Eu vou botar aqui só teste. E ele faz um teste, um comentário teste, que foi a palavra que eu botei para o label, e ele preenche com setinhas, com tracinhos, né? Ele coloca bem mais de 4, né? Fica bem mais elegante, diga-se de passagem, mais visualmente chamativo, mas nesse primeiro eu quis deixar 4, que é para vocês perceberem que isso é o que faz realmente a diferença. Então, nós temos aqui, e aí nós conseguimos fazer isso. Como nós fazemos atribuições de valores? Então, nós temos 2 formas básicas de fazer isso. Ó. Primeira, você pode fazer o nome da variável x igual a um número. Então, x igual a 1. Repara aqui no canto direito, ó, no environment, que nós temos o valor de x é 1. Você também pode utilizar esse sinalzinho aqui. Ó. Isso é uma herança dos computadores antigos, onde esse caractere, esses 2 caracteres, era um caractere só e tinha uma tecla no teclado, que era esse código aí. Então, você basicamente consegue executar. Pronto. Qual é a diferença de utilizar uma coisa e outra? Bom, quando você utiliza uma coisa assim, ó, x, o 5 atribui ao y, que atribui ao x, o que você está fazendo é isso, ó. Você está atribuindo 5 ao y, e depois atribuindo o y, ou esse conjunto, ao x. Então, quando você faz isso, repara que hoje o valor é 1, eu vou executar essa linha, os 2 valores são 5. Quando eu faço isso... Ops, aqui eu tenho um errinho no código, só um minutinho. Era só um comentário equivocado. Quando eu faço isso aqui, ó, eu também estou fazendo o mesmo tipo de coisa, então parece que não mudou nada, né? Quando eu faço isso aqui, eu estou atribuindo 3 no y e o y do x. Mudou, os 2. Agora, quando eu faço isso, não dá certo. Eu faço y igual a 2, mas eu não consigo fazer x receber y. Porque seria isso, ó, você primeiro estaria fazendo a atribuição do y ali, e ele simplesmente ele não consegue compreender a essência desse comando, ele dá um erro. Outra forma é o seguinte, que você pode fazer uma atribuição nesse outro sentido. Você pode pegar 1 e mandar para o y assim, ó. Então, você consegue mudar o valor do y nos 2 sentidos. Não é permitido iniciar palavras-chave com números. Então, isto dá erro. Não é permitido iniciar palavras-chave com underline. Isso dá erro. Não é permitido usar variáveis, não palavras-chave, né, variáveis, com tracinhos no meio. Isso também dá erro. Muita atenção nessa hora. Não vai trazer erro
dizer que classe tem o valor de 1. Ele vai salvar. Não vai trazer erro dizer que print tem o valor de 1. Ele vai salvar. Mas vai ter problemas. Vai ter problemas porque tanto o class quanto o print, como outros comandos, existem. Então, é bom que você não use eles. Porque se eu quisesse fazer print y, ops, ele imprimiu. Mas você pode ter problemas. Não deu problema aqui. Mas você pode ter problema. Isso aqui é o tipo de caso que você vai estar preparado para ter um problema, né? Para mostrar o problema e o problema não aparece. Porque alguém fez alguma modificação. Mas acredite em mim, não é uma boa ideia utilizar a palavra-chave de um comando para criar uma palavra-chave. Uma coisa interessante, ó, eu te comentei aqui enquanto estava fazendo isso, mas é bom você saber que aqui em cima, aqui, existe a possibilidade de você comentar um bloco inteiro simplesmente fazendo, né? Você vem aqui, comenta ou descomenta simplesmente com um Ctrl+Shift+C ou clicando no botãozinho. Isso é muito útil, tá? Então, vamos dizer que fazer isso aqui não é uma boa ideia, tá? Mas não vai dar erro, como você pode ver. E até que eles estão dando um tratamento para esse erro, porque antigamente isso dava muito erro. Bom, vamos ter um pouquinho de estilo, né? Primeiro, se possível, use um pouco das seções, tá? O que é estilo de linguagem no caso do R? Não faça isso, faça isso. É a mesma coisa? É. Vai dar certo? Vai. Vou me lembrar disso sempre? Não. Mas olha só como é que aqui é mais difícil de fazer uma legibilidade do que aqui. Além disso, você tem um erro muito fácil de cometer. Eu vou botar esse erro aqui, ó. Esse erro aqui, ó, ele é muito fácil de ser cometido. Por que esse erro é muito fácil de ser cometido? Porque você botou o tracinho ali, ó. Você está perguntando ali, nesse comando, você está perguntando se x é menor que menos 1. Nesse momento, x tem um valor de 1. Então, ele diz aqui, ó, falso. Ele não diz o que você gostaria, que é atribuir um valor, né? Sei lá, 2 aqui, ó. 2. Né? Você faz isso, ele pergunta se é menos 2. Então, cuidado, tá? Para que você possa evitar esse erro ao máximo. Quando você faz essa escrita juntinha aqui, a chance de você ter um erro aqui é muito grande. É que nem aquele, para quem tem familiaridade com C++, é aquele ponto e vírgula que some. Evite fazer essa aglomeração. Eu também cometo muito desse problema, mas, enfim, isso é uma questão apenas de você gerar um melhor procedimento. Assim fica melhor, ó. Quando você fizer aí um print da variável, você pode escrever o print do x, para aparecer qual é o valor de x, evite esse espaço. Você também quer evitar problemas, faça assim. Que é o mesmo resultado, repare que não faz diferença. Ah, mas e se eu fizer só isso? Nós vamos ver um exemplo mais à frente, onde você colocar a variável não faz nenhuma diferença, ela não vai ser impressa. Você precisa usar o comando print. Tá? Isso fica mais claro quando nós virmos loops e outras coisas. Eu não recomendo você usar o sinal igual. Funciona? Funciona. Mas é recomendado pela comunidade em R usar o direcional. Uma recomendação de utilização. Aqui também, ó, é outra recomendação. Não tem nenhuma regra que diga que você não possa usar caracteres maiúsculos, mas é adequado que use em R letras minúsculas. Uma elegância típica do R, assim como pontinho. Não é adequado em R, deixa isso para o C, C++, perdão. Mas funciona, tá? Tá lá o objeto, meu ponto objeto. Deixa, isso aqui, ó, é melhor, se você precisar de usar separadores. Pelo amor de Deus, não faz isso, nunca, jamais.
Nem nessa, nem em linguagem nenhuma, nem nenhuma metodologia escrita. Não faça objetos com nomes excessivamente grandes. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Não, não, não faz. Tá? Vai dar certo? Vai. Mas você vai se arrepender um dia. Se só objeto funciona, objeto seja. Bom? Ó, uma coisa que eu fiz e não comentei antes, ó, você pode vir aqui nessa vassourinha, ó, e apagar todas as variáveis. Eu lembro lá atrás, está no checklist, ó, verifique se tem alguma variável carregada, é isso. Ó. Você pode simplesmente apagar as variáveis. E ele vai apagar todo mundo. Você também pode, ó, tá vendo esse botãozinho aqui, ó, salvar as variáveis. E aí você pode colocar aqui, ó, variáveis. E eu vou salvar as variáveis em um formato específico, que é esse R maiúsculo data que ele está mostrando aqui. Então eu posso apagar, mas eu preciso recuperar, eu posso usar esse objeto para restaurar. No caso, eu quero apagar mesmo, eu vou apagar. Mas ele estará sempre salvo ali. Eu vou dizer um negócio assim, também não é uma boa prática se acostumar com o valor, com esse R data maiúsculo. No nosso nível de necessidades, não faz nenhuma diferença. Mas quando vocês se desenvolverem no R, você pode acabar sobrescrevendo, fazendo uma coisa que não gostaria. Não sei se é uma boa ideia você se acostumar a usar isso, não. De qualquer forma, se você quiser salvar, você ao invés de clicar naquele botãozinho ali, ó, você pode copiar o comando. O comando é Save Object. E como nós estamos trabalhando no diretório específico, olha só, eu posso fazer só isso, ó, Save Imagem. Eu falei Save Object, né? Mas é Save.imagem. Repara que eu estou colocando aqui, ó, vou salvar só um objeto aqui, ó. Tá aqui, ó, objeto. Eu posso fazer um Save.imagem e clicar em Run. Eu não cliquei em Run no lugar certo. Save.imagem, e se clicar em Run, e ele salvou aqui, ó, variáveis 2.rdata, com essas variáveis que estão aqui. E para carregar, eu posso simplesmente fazer load, e aí, entre aspas, especificar o nome das variáveis que eu quero carregar. Eu estou salvando, pegando a outra, né? Então, salvei as outras, carreguei a outra. Então, isso aqui é uma alternativa que existe, pode ser útil, mas eu não recomendo que você se acostume muito com isso, não. É melhor salvar essas variáveis em arquivo e depois carregar de um arquivo. Mas se quiser usar isso agora, nessa nossa fase de curso, não vai fazer nenhuma diferença. Por que que aqui apareceu um comando gigante e aqui apareceu eu estou usando um comando pequeno? Porque quando eu executo pela interface gráfica, ele assume que eu posso querer salvar em qualquer diretório, né? E carregar de qualquer diretório. Então ele pega o caminho completo da localização desse diretório. Enquanto que, se eu estiver trabalhando já no diretório que eu desejo, eu consigo facilmente carregar e salvar as variáveis com um comando bem mais enxuto. Esse é um dos principais motivos de você querer utilizar o diretório de trabalho, né, para você ficar bem livre. Enfim.